irmãos. Vamos na palavra? Mas, como eu gosto de orar muito, quero convidar você a orar novamente. A palavra vai ser exposta, vai ser colocada ao seu coração e que você possa realmente ouvir o que Deus quer falar com você em particular. Que Deus possa ministrar o seu coração e que você possa sair daqui diferente e transformado. Feche seus olhos novamente. Pai, eu te peço que não seja somente eu falando, mas que teu Espírito Santo fale aqui, Senhor, através da sua palavra. Pai, aqui nós colocamos a tua palavra em evidência e que o teu Espírito possa convencer o teu povo da verdade, da justiça e do juízo. E que seja, Senhor, um dia de glória e de manifestar de vida pela tua presença em nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou começar bem simples e eu senti muito de Deus em trazer uma série de mensagens. Para você que já é cristão já há muito tempo, talvez isso só vai fortalecer a sua fé, porque eu vou falar sobre essa liçãozinha aqui. Essa lição é maravilhosa, eu sempre dou essa revistinha para quem está se preparando para o batismo. Ela é Começando a Vida Cristã. Até aqui uma série de novos convertidos. Eu sempre a utilizo para quem se prepara para o batismo. E ela é fantástica, já de muitos anos que eu a uso, desde quando eu estava no Rio de Janeiro ainda. E eu senti de Deus de trazer essa série agora não como estudo de escola bíblica, mas como mensagem para nós como igreja. Não só eu, mas muitos pastores já perceberam isso. Quando eu junto com outros pastores e eu conversando com eles sobre o andamento da igreja, eles sempre dizem que é a mesma situação, que hoje há uma tendência de os pastores estarem mais preocupados em pregar o evangelho para a igreja do que para os de fora. Parece estranho, mas é preocupante. Porque uma pergunta simples que eu quero fazer para você, e eu gostaria que mentalmente você tentasse responder. E isso define muito bem como é a sua fé. A pergunta é: quem é Jesus para você? Como você responderia para mim? Não precisa dizer em voz alta, mas como você responderia para mim quem é Jesus para você? Qual é o significado de Jesus na sua vida? Será que ele é simplesmente uma pessoa histórica? Será que ele simplesmente foi um bom homem que você viu e você tenta aprender coisas boas dele? Mas de fato, quem é Jesus para você? O que ele fez na sua vida? Qual é a transformação que ele causou e tem causado em sua vida hoje? A pergunta define quem de fato você é no Evangelho. Pergunta simples, pergunta de batismo essa. Mas muitas vezes, perguntando para crentes ou cristãos já antigos, não sabem responder essa pergunta. E os pastores pensam: por que a igreja está tendo dificuldades em responder uma pergunta tão óbvia, um fundamento básico da fé? Quem é Jesus para você? Eu já ouvi dizer algumas pessoas falando: Jesus foi um bom homem, ele foi um bom mestre, Jesus é legal demais, ele ensinou coisas maravilhosas. Mas a pergunta é: quem ele é para você? Particularmente, para você, Leandro, para você, Renato, Juraci, Silene, mãe, Ilma, quem é Jesus para você? E aí o tema da lição é a primeira lição, eu dei a revista para algumas pessoas. A primeira lição e o primeiro tema é: por que preciso conhecer a Jesus? É uma pergunta. Por que preciso conhecer a Jesus? E essa pergunta você precisa fazer agora. Por que eu preciso conhecer a Jesus? Mas que tipo de conhecer? Esse verbo conhecer nas Escrituras, ele vai muito além de informação. Porque eu posso falar aqui, você pode contar a história de Jesus, o que aconteceu com ele, você pode contar. Satanás, ele conhece a palavra de Deus mais do que você e eu juntos. E mesmo assim, ele está distante e longe e condenado perante Deus. Você pode encontrar pessoas que são ateus, como por exemplo, acho que Jô Soares já morreu, né? Jô Soares não, ou não, já morreu. Jô Soares, ele se declarava como ateu, pelo menos a última vez que eu ouvi falando, e ele já falou que já leu a Bíblia inteira 2 vezes. Ele já leu a Bíblia inteira 2 vezes, na época, quando ele estava lá, mesmo sendo ateu. Talvez ele conhecia de trechos e histórias bíblicas mais do que muitos cristãos. Então conhecer a Jesus
Jesus não é informação. O verbo conhecer nas escrituras, no hebraico e depois no grego, ele tem significado de intimidade. Se você olhar lá no Gênesis, vai dizer assim: e Adão conheceu Eva e gerou Caim e Abel. Você entendeu? Conhecer tem a ver com intimidade. Então, a pergunta é: por que preciso conhecer a Jesus? E essa é a pergunta que você precisa trazer para você. Por que eu preciso conhecer? Informação? Não. Intimidade. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Olha os Salmos. Provai. Provar é o quê? É sentir. Não é algo informativo. Ontem estava gostoso lá, aquele momento, né, em família e amigos. Provamos coisas maravilhosas e a gente sente isso, isso nos alegra. A Bíblia diz que podemos provar e sentir a presença de Deus. Isso acontece quando de fato você conhece a Jesus, não de forma somente por informação intelectual, mas por experiência real com Ele. E por que então eu preciso conhecê-lo? Eu quero ler um texto básico e eu acho que é um dos textos mais conhecidos em toda a história. É o famoso João 3,16. Vai ser projetado aqui, se eu não me engano. João 3,16. Talvez você saiba até de cor. João 3,16, mas eu vou ler até o 21, ok? Diz assim o texto de João 3,16 em diante: porque Deus amou tanto o mundo. Uma pausa aqui, rapidinho. Eu gosto, na minha Bíblia, nas minhas Bíblias, eu sempre gosto de colocar o meu nome ali. E você poderia citar o seu nome ali. Porque Deus amou tanto o Júlio. Porque Deus amou tanto a Creuza. Porque Deus amou tanto o Paulo. Porque Deus amou tanto a Beth. Porque Deus amou tanto você, Cecília. Porque Deus amou tanto você, Márcia. E por que Ele fez isso? Ele amou tanto vocês e tanto o mundo, que Ele deu, irmãos, vocês que têm filhos, que já netos, olha o que Ele fez. Por amor a mim, por amor a você. Ele entregou o seu próprio Filho para ser condenado e julgado em meu favor e no seu favor. Olha o texto. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê, nele quem? Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para o quê? Salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus, que é Jesus, veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Quando nós falamos de condenação, e eu sei que isso é um assunto difícil de tocar, mas é um assunto bíblico. Saiba que Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Se você olhar todos os 4 evangelhos, você vai ver Jesus falando mais vezes do inferno como um alerta do que do céu. Porque ele sabe que este lugar é um lugar que existe e é um lugar que será enviado Satanás, seus demônios e todos aqueles que pecaram, não simplesmente que pecaram. O texto diz que a condenação é para aqueles que rejeitaram a Cristo. É para todos aqueles que amaram mais a escuridão, as trevas ou suas vidas isoladas do que a Ele. Essa é a condenação que o texto aqui de João nos traz. A pergunta central da mensagem é: por que você precisa então conhecer a Jesus? Há uma ilustração básica que conta, já vi isso em vários livros, e não sei se é verdade, mas é apenas uma ilustração onde conta que uma mãe estava ali num jantar com a sua família e ali ele convidou amigos. E um dos filhos pequenos, a mãe disse assim: filho, sente-se. E o filho não queria sentar. Já aconteceu isso com você? O filho
está lá, você pede para sentar, não senta, quer brincar, quer correr, já aconteceu com você? E você pede para sentar, e a mãe pediu para ele sentar, e ele não sentava, até que um ponto ele sentou e ele disse assim: mãe, o meu corpo está sentado, mas por dentro eu estou de pé. Isso quer dizer, ele sentou ali fisicamente, mas por dentro ele estava desobedecendo. Ele não estava fazendo aquilo por amor. O nome disso é desobediência. Eu te pergunto, desobediência é algo positivo ou negativo? Participa comigo. Você acha que desobediência é algo positivo ou negativo? Depende. Óbvio, né? Desobediência depende de desobediência a quem você diz, beleza. Depende de a quem você está desobedecendo. Mas, no sentido bíblico, aqui, desobediência é um ponto negativo diante de Deus, vamos dizer assim, dos mandamentos dele. Mas a Bíblia chama isso de um nome. Você sabe qual nome que é? A desobediência perante Deus e pelos seus ensinos. A Bíblia chama isso de algo. Do que a Bíblia chama? De? Pode repetir alto? Pecado. Ai, que palavrinha difícil e às vezes complicada de falar. Você sabe o que é pecado? A Bíblia chama de desobediência, no caso no sentido bíblico de pecado. Pecado é como um vírus. A gente passou, graças a Deus, passou aquela fase complicada da Covid. Você se lembra quantas pessoas morreram por causa desse vírus? Uma bactéria que a olho nu você nem consegue ver. Matou tantas pessoas. E claro, tantas outras doenças, tantas outras bactérias também matam tantas pessoas. Uma bactéria ceifando vidas. O pecado na Bíblia é um vírus no seu espírito e na sua alma, que mata você por dentro. E essa morte que é causada pelo pecado, ela não só gera a morte física, mas ela gera a pior morte de todas. Sabe qual é? É a morte espiritual. E é essa morte espiritual que vai levar muitos para a condenação. Irmãos, eu estava conversando com a minha esposa ontem, e eu falando de como às vezes é difícil as pessoas se renderem e vivenciarem uma vida com Jesus, porque as pessoas tanto preferem suas próprias vidas, que aparentemente o pecado, irmão, não é ruim. Quem já viveu? Eu me converti com 18 anos, minha mãe está aqui, ó. Quantas vezes eu falava para ela: mãe, eu vou numa festa, no meu amigo do apartamento, que eu morava em apartamento, vou numa festa no amigo do apartamento bloco 2. Ela não tinha ideia que eu estava indo para o centro do Rio de Janeiro para dançar o baile funk de favela. Você acredita nisso? Que loucura! Que loucura, coisas que eu já vi. Pessoas sendo mortas na minha frente. Eu poderia ter sido um deles. Eu falo: Deus, obrigado porque o Senhor me guardou. Obrigado porque o Senhor me guardou. Então, com 18 anos, eu tive esse encontro com Cristo. E Jesus mudou toda a minha história. Mas, irmãos, antes, as coisas que eu fazia, que a Bíblia chama de pecado, você acha que era ruim? Quem está no mundão lá fora, se você perguntar: você acha que, sei lá, se drogar, beber, né, no caso, curtir sem compromisso nenhum com a mulherada, você acha que isso é ruim? Não é não, cara. Só quem viveu essa vida sabe que não é. Não é. É prazeroso. Quem fala assim: isso é muito ruim, essas coisas que eu faço? Não é nada. Só que leva à morte. O pecado não é ruim a princípio, mas ele leva à morte. A morte espiritual. E é um desafio, irmãos. É um desafio. O que é pecado? A própria Bíblia vai dizer. 1 João 3:4 vai dizer o que é pecado. O pecado, sabe o que é? É a transgressão da lei. É pecado. O que é pecado? É transgredir as leis de Deus. E onde estão as leis de Deus, os mandamentos dele? Está nas Sagradas Escrituras, está aqui, no manual da vida. Pecado é toda vez que o ser humano, ele ultrapassa, ele quebra as barreiras dos mandamentos de Deus. Isso é pecado. O pecado, como eu falei, é como um vírus que contamina e contaminou não somente o ser humano, mas ele contaminou o mundo, a natureza, os animais. Hoje os animais morrem, a natureza morre. Romanos 8, se eu não me engano, 8,19 diz que a natureza geme por causa do pecado humano. Hoje a gente vê tanto aí, acho que é o Greenpeace, né, que fala muito sobre questão de natureza, as
a poluição que o ser humano lança, destruindo a natureza. E a natureza, a Bíblia diz lá em Romanos 8,19, que a natureza geme por causa do pecado humano. Mas ao mesmo tempo, Romanos, se não me engano, 19, 20, 21 vai falar, mas ela aguarda com grande expectativa a grande remissão que Deus trará, não somente ao ser humano, mas também a toda a natureza. Ela aguarda com expectativa. Então o pecado, ele afetou a mim, ele afetou a você, ele afetou os animais, ele afetou a natureza. Tudo foi afetado pelo pecado. Ah, mas eu vivo uma vida muito correta, pago meus impostos, faço tudo certinho, então esse pecado me alcançou, te alcançou também. Uma criança recém-nascida, meus amados, uma criança de 1 aninho já está contaminada pelo pecado. A Bíblia diz que desde pequenininho a criança já é inclinada ao mal. Pô, quem é pai e mãe sabe. Meu filho com 1 aninho, ele já com 1 aninho desenvolvia já birra. E o que é birra na criança? Você acha que birra é obediência? Quando você fala assim, que não é para fazer algo, ele birra, não quero. Você acha que isso é obediência? É desobediência, já é um pecado ali. E é por isso, papais, mamães, vovós, preguem a palavra para os seus filhos e para os seus netos. Preguem a palavra, porque o pecado já está neles. Eu tenho meu filho de 7 anos. Eu falo, filho, você tem 7 anos. Uma vez eu tive uma palavra dura, e nossa, pastor, você falou, uma palavra dura que eu tive com ele. Eu falei, filho, você já tem 7 anos, meu irmão. Eu preciso falar de Jesus para você, e eu tenho falado constantemente, mas saiba, se você não tiver um encontro com ele, se você não clamar, quebrantar o seu coração, sabia que sem Jesus, você com 7 anos, bonitinho, gostosinho, você vai para o inferno, meu amor. Porque não é porque o papai é pastor ou porque a mamãe é crente que você, agora meu pai é pastor, minha mamãe é crente, eu posso entrar no céu. Não, não é assim. É somente através de Jesus. Então, papai, mamãe, vovô, vovó, pegue a palavra para os seus filhos e para os seus netos. Urgentemente. Eu choro diante dos meus filhos, do meu filho, e falo, pai, que ele seja alcançado. Pai, que ele não morra nessa idade sem ter alcançado um encontro contigo, que ele possa, no seu desenvolver intelectual e no seu coração, que ele possa um dia vir à igreja e falar assim, eu não sigo mais o Deus do meu papai e da minha mamãe. Jesus agora é o meu Deus. Jesus agora é o meu Senhor, é o meu Salvador. Amém, irmãos? Amém. Que você entenda isso. O pecado afetou toda a natureza humana. Toda a natureza humana e você também. Veja, Romanos 3,23 diz assim, pois todos, repete comigo, todos. Isso inclui você. Romanos 8, 3, 33, 23, pois todos pecaram e carecem. O que é carecem? Carecem, precisam, necessitam urgentemente da glória de Deus. E a glória de Deus significa salvação. Sem Jesus, você e eu somos agentes de destruição, meus amados. Sem Jesus, eu e você somos agentes de destruição e morte. Romanos 6,23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte. E não somente morte física, mas morte espiritual. Você precisa entender a gravidade disso. Quando tinha a Covid, a gente tinha que fazer o quê? Tomar os remédios, se vacinar, se precaver contra ele. Você fez isso, eu tenho certeza. E qual é a sua decisão com relação a esse vírus mortal chamado pecado? Qual é a extensão disso? Qual é a extensão do pecado? Veja, Romanos 8, de 20 a 22 vai falar o que ou até onde o pecado afetou. Veja, Romanos 8, de 20 a 22 diz assim, o pecado afetou a natureza, os animais e toda a humanidade. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme como em dores de parto. Veja qual é a extensão do pecado. Ele pegou do ser humano a toda a natureza. Seus filhos, seus netos, toda a natureza foi alcançada por causa do pecado. E qual é o efeito do pecado? O que ele gera no ser humano? Devastação. Ele afastou nós, principalmente aqui de Deus.
Isaías 59, versículo 1 e 2. Olha o que esse texto diz. Isaías 59, versículo 1 e 2. Diz assim Deus: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades, em outras versões vai dizer, são suas iniquidades, ou seus pecados, que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Olha que coisa terrível, irmãos. Uma vida presa no pecado. Você está separado de Deus. E isso pode acontecer dentro da igreja. Você pode estar no domingo, todos os domingos aqui. E se você não tiver conhecido o encontro transformador com Jesus, mesmo assim, você vai estar separado dele, mesmo vindo na igreja todos os domingos. Eu sempre gosto de dizer, igreja não salva, irmãos. E igreja não salva ninguém. Você vir no domingo de forma religiosa é bom? Sim, é. Mas ela não salva você. Ela não garante você para o céu. Quem garante você para o céu é somente uma pessoa. E essa pessoa é quem? Jesus Cristo. E como eu faço isso? É você pela fé reconhecer que você é um miserável pecador. E você é um miserável pecador. Miserável. Paulo disse, eu sou o mais... Paulo, o apóstolo Paulo dizia, eu sou o mais miserável de todos os pecadores. E eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua salvação. Eu e você precisamos fazer isso. O pecado afastou o ser humano de Deus. Mas eu não quero ficar com esse peso em você. Eu só quero que você tenha consciência do problema geral do pecado. Mas qual é a solução então? A solução para o problema do pecado. Veja, Romanos 10, de 9 a 10 diz. Olha só que linda agora a solução para você. Romanos 10, versículo 9 e versículo 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não está dizendo que você vai ser salvo se você for na igreja todos os domingos. Não está dizendo se você vai ser salvo se você fazer a sua oração todos os dias e apesar de isso ser bom. Ele está dizendo que se com a sua boca confessar publicamente e o seu coração crer que Jesus é o Senhor e Filho de Deus e que Ele o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Salvo do quê? Da ira de Deus contra o pecado. E ele continua, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você não precisa tragar promessa, você não precisa botar dinheiro aqui dentro, você precisa botar dinheiro para ser salvo, você precisa botar dinheiro aqui dentro? Não. Claro que não. Você acha que salvação se compra? Vir à igreja vai salvar você? Não. Fazer caridade ou coisas boas para as pessoas vai salvar você? Não, apesar disso ser necessário fazer, mas isso não salva. Fazer caridade, fazer boas ações não salva, mas aquele que é salvo faz caridade e boas ações. Você entendeu, né? A gente não faz boas ações para ser salvo, nós fazemos boas ações porque já somos salvos, porque somos redimidos, porque fomos restaurados. Você entendeu? Então a solução é essa, meus amados. Confessar com seus lábios que Jesus é Senhor e crer que Ele é o senhorio da sua vida e falar, Senhor, eu sou pecador, preciso do teu perdão, preciso que o Senhor tire esse vírus de mim, porque só Ele pode fazer isso, somente Ele. Mas você só precisa pedir. É simples. Hoje pode acontecer isso. É só você chegar, eu vou te dar essa oportunidade, no momento da oração, e você falar, Jesus, eu entendi o que o pastor Leandro falou. E eu não tenho certeza se eu sou salvo, se eu te conheço de verdade. E já que eu não tenho certeza, na dúvida, faça de novo. Mas com fé. E diga, Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que esse vírus ainda está em mim. E eu sei que só o Senhor pode me salvar e me perdoar. Senhor, tire esse vírus da minha vida e me salve, por favor. Essa tem que ser a sua oração. E o texto diz, a Bíblia diz que isso é uma promessa. E Deus não mente, porque Deus não é homem para mentir. Deus disse que se você fizer isso de verdade, então você será salvo.
o seu nome será escrito no livro da vida. E um dia, quando você partir dessa vida, você será chamado por Ele e falar: venha, meu filho, venha para o lugar que eu preparei para você. E esse lugar é chamado de céus. Aleluia. Romanos 8, versículo 1, versículo 2 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Amém. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Satanás, lá em João, 1 João diz assim, que todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que são filhos de Deus, Satanás não tem autoridade para tocar em você. Ele não tem. Você não precisa se preocupar com macumba, mal olhado, simpatia, nada, porque Satanás não pode tocar em você. Eu quero contar um testemunho que aconteceu no Rio. Uma vez uma pessoa que mexia de uma forma muito... eu não sei o nome dele, mas é um testemunho que acho que está até exposto na internet. É uma pessoa que mexia com bruxaria e tudo mais. Não sei se você já viu ou conhece algo assim. Ele mexia com bruxaria e tudo mais, e ele queria avançar. Ele queria estar mais sensível. Ele tinha lá seus guias, ele tinha lá uma entidade que o acompanhava, e ele queria ter mais poder, ele queria ser rico, ele queria ter poder e status. Então, nesse momento dele, de encontro, dos centros dele, essa entidade que ele tanto venerava, pediu uma coisa para ele, e uma coisa terrível de fazer. Ele falou assim: você quer mais autoridade? Você quer mais poder? Eu te dou, mas você precisa fazer algo. Você precisa ir no cemitério e você precisa, em minha adoração, comer, olha que coisa terrível, comer uma carne de defunto morto há 12 dias. Especificamente, você tem que encontrar no cemitério uma pessoa que já tenha falecido há 12 dias e comer a carne dessa pessoa. E se você fizer isso, eu te darei tudo aquilo que você quer: autoridade, poder, riqueza. Você acha que ele fez? Ele foi fazer. Ele foi lá porque no Rio é muito fácil, minha mãe sabe, é muito fácil. Você chega lá, você paga o suborno, você pode danificar as covas, e acontece muito. Lá na igreja, minha mãe acho que chegou a participar disso, a gente já teve evangelismo à noite no cemitério. Você não tem ideia, porque aqui acho que não acontece isso, mas você não tem ideia o tanto de gente que convive à noite em cemitérios, fazendo coisas que você nem imagina. E estava lá essa pessoa, pagou um valor, conseguiu, fez uma propina, pagou um valor, e ele encontrou uma pessoa, uma moça, uma senhora, que tinha morrido há 12 dias. Quando ele violou o lacre lá do negócio, e quando ele ia mexer, a entidade, isso é um testemunho dele, ok? Essa entidade se materializou e falou: não mexe nessa moça. Ele parou, se assustou. Ué, mas eu estou fazendo aquilo que você me pediu? Não mexe nessa moça. Nela não, escolhe outra. Mas por que escolhe outro? Porque essa aí é do cara lá em cima. Essa aí não. Se você tocar, eu mato você agora. E o cara não tocou, mas o cara pensou: o quê? E eu vou ficar te servindo agora? Se esse cara lá de cima que você está dizendo, que é o Deus que o pessoal fala, se ele protege e guarda os seus filhos, mesmo depois de morto, você acha que eu vou servir você? E aquele homem que era bruxo e tudo mais se converteu e é um pastor hoje, lá no Rio de Janeiro. Eu quero dizer para você o seguinte: que ser um filho e filha de Deus é tão poderoso e majestoso, que até mesmo você morrendo, ele não tem poder de tocar em você, mesmo no seu corpo, ele tem poder. Amém. Olha só como é a proteção dos filhos e das filhas de Deus. Não há, agora pois não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Jesus é a única solução para a sua vida. 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Atos 4,12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mais um texto para você. Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha o texto dizendo, não é pelas obras que você é salvo, é mediante a fé. A fé de dizer, Senhor, eu não tenho poder nenhum para me salvar, mas eu creio que Tu podes. Senhor, salva a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Tire esse vírus de mim chamado pecado. E por favor, coloque o meu nome nesse livro maravilhoso da vida, porque quando eu me for, eu quero viver com o Senhor para todo sempre. Qual é o resultado de quem conheceu a Jesus? Aqui eu já vou terminar e vamos orar. Qual é o resultado de quem conheceu a Jesus? Conhecer a Jesus é transformação de vida, meus irmãos. É receber um novo coração. Não pode, é impossível alguém dizer que conhece a Jesus, mas continua vivendo do mesmo jeito. É impossível alguém dizer que conhece Jesus, mas continua a falar os mesmos palavrões, as mesmas imoralidades, praticar as mesmas coisas horríveis e imundas que praticavam quando não conhecia Ele. Conhecer a Jesus deve haver uma mudança radical de dentro para fora. Quem conheceu Jesus foi transformado. Não há acordo nisso, irmãos. Não há acordo. Quem conheceu Jesus foi transformado. Um novo coração foi colocado. E eu vou ler o último texto para a gente encerrar. Texto do Antigo Testamento, Ezequiel 36, de 24 a 27. Olha o que Deus diz. Pois eu os remirei dentre todas as nações, e os trarei de volta para a sua terra. Então aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e de sua adoração a ídolos. Eu lhe darei um novo quê? Coração. Eu lhe darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos e mandamentos. Essa é a vida de quem conheceu Jesus. Quer dizer, Ele tira aquele coração de pedra, contaminado pelo pecado, e coloca um coração de carne, no sentido de um coração puro e renovado. Ele coloca em você o Espírito Santo, e Ele te motiva e te impulsiona a fazer o quê? A seguir os decretos dele, e a obedecer os mandamentos dele, para gerar vida e transformação na sua vida e na vida de todas as pessoas que convivem com você. A vida de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo transforma a vida de quem está à sua volta. É como um transplante de coração, né, Júlio? É Deus fazendo um transplante, às vezes aquele coração que precisa ser transplantado. Deus faz isso de forma espiritual. Quando a pessoa se rende, é como se você estivesse deitado na mesa de cirurgia de Deus, e Ele, de uma forma maravilhosa, Ele abre lá, tira seu coração de pedra e coloca algo novo. Um coração lindo e maravilhoso, celestial. Aquele coração que era contaminado pelo pecado, Ele remove e coloca um coração celestial lá. E coloca agora um espírito de vida, de alegria, de esperança e transformação, que vai contagiar você e a sua família aonde você for. Aquele que foi transformado por Jesus, aonde ele anda, ele deixa rastros celestiais. Uma pessoa do mundo, aonde anda, deixa os rastros do inferno, por mais que sejam aparentemente bons, por causa do pecado, infelizmente. É uma mensagem simples, mas importante para a igreja. E eu volto a você de novo, vou reafirmar: quem é Jesus para você? O que ele significa na sua vida? Eu quero te dar essa resposta teológica. Jesus precisa ser duas coisas para você. Ele precisa ser o seu Salvador, e isso através da fé. E Ele precisa ser o seu Senhor. As pessoas ainda não entendem isso. As pessoas querem que Jesus seja o Salvador, mas não querem Jesus como Senhor.
Ah, Senhor, me salva, mas deixa eu viver do meu jeito. Jesus me salva, mas eu posso viver do meu jeitão, obedecendo? Ah, eu obedeço o Senhor quando quiser e a hora que eu quiser. Não é bem assim, meus amados. Jesus só pode ser o seu Senhor, o seu Salvador, se primeiramente Ele for o seu Senhor. Não há como desassociar isso. Se Ele é seu Salvador, Ele também é o seu Senhor. E quando você olha na palavra dizendo, filho meu, faça assim, o Filho de Deus transformado vai fazer. Porque olha o texto que a gente leu aqui no final. Ele diz assim, que Ele colocará dentro de vocês o meu Espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus mandamentos. Irmãos, os mandamentos de Deus não são pesados. Aí você vai pensar, puxa, mas deve ser horrível então, ter que ficar ali obedecendo a Deus. Irmãos, Deus só tem o melhor para você. Uma vez eu conversei com um amigo que é um amigo, ainda não é cristão. Ele foi um dia lá no seminário, querendo questionar. Ele é um ateu. Não vou citar o nome, claro, está gravando. Se ele vê, ele sabe. Ele um dia falou assim, a gente falando com ele, né? E eu falando, ele argumentando sobre a questão da palavra. Eu falei assim, você vai concordar comigo, que mesmo que você não crê em Deus, mesmo que você não acredite que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da minha vida e da nossa vida, mas você vai concordar, que você já leu a Bíblia, você vai concordar que se a humanidade obedecesse à palavra, o mundo seria melhor. Concorda comigo? Apenas os 10 mandamentos. Imagine se a humanidade inteira obedecesse os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não furtar, não adulterar, não mentir, não caluniar, não fofocar. Você já imaginou se a humanidade fizesse isso? Mesmo não crendo em Deus, o mundo seria melhor. O mundo seria melhor. Mas por que não consegue? Por causa do pecado. E sabe o que me deixa tão preocupado? Eu vou finalizar para a gente orar. O que me deixa preocupado, irmãos, é o que Jesus, sendo Deus, já conhecendo o futuro, Ele disse assim, que há 2 caminhos. Você lembra dos caminhos? 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Aí ele fala também de porta. Existe a porta estreita e a porta larga. E sabe o que me deixa mais aterrorizado? É que ele diz assim, que pelo caminho largo, pelo caminho estreito e pela porta estreita, ele diz assim, poucos são aqueles que vão entrar. Isso me aterroriza, irmãos. Porque imaginar toda a humanidade, que hoje deve ter mais de 8 bilhões, não sei quantos tem hoje a humanidade, e de todas as gerações, tanto para trás e tanto para frente, Jesus falou que nesse caminho estreito, poucos são as que caminharão. E eu oro para que vocês que estão aqui sejam parte desses poucos. Amém. É a minha oração. Que vocês aqui sejam parte desses poucos. Se você não tem certeza, hoje é dia de você falar, Senhor, salva a minha vida. Porque eu quero que o Senhor coloque em mim um novo coração. Coloque em mim um novo espírito. E eu quero ter o prazer de caminhar contigo e de obedecer. Porque eu quero viver contigo para sempre, para toda a eternidade. E eu quero levar o máximo de pessoas comigo para este lugar. Amém? Amém.